Olá, boa noite, a paz a todos. Dando seguimento à leitura bíblica do dia anterior, vamos dar a sequência, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 15, agora dos versículos 14 a 19. Assim está escrito: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre: E o pródigo disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dando seguimento à mensagem de ontem, onde nós falamos que o filho pródigo saiu de casa por 4 razões. A primeira razão, por ele perder o amor. Perdeu o amor do pai, perdeu o amor da casa, perdeu o amor do irmão, perdeu o amor da herança. Como já não havia mais amor, não havia mais significado tudo aquilo que até aquele momento lhe servira, e muito bem. Mas a partir daquele instante, ele perdeu o amor por todas aquelas coisas, e então já não lhe fazia sentido continuar ali. Foi a razão de ele dar vazão a uma ideia de partir para um lugar longínquo e ali então viver a sua vida pensando que seria bem sucedido. Mas todas as decisões erradas, no princípio, elas parecem ser acertadas, porque as coisas, a pessoa vai caminhando, vai se aventurando, vai descobrindo coisas e vai se deixando levar por elas, mas lá na frente, quando chegar o momento do confronto, ou que a realidade nua e crua se mostrar, então a pessoa pode parar por um momento e tomar 2 decisões. E que decisões são estas que as pessoas podem tomar depois de chegar a um momento em que parece que aquilo que a princípio parecia ser bom tornou-se ruim? Mas nós observamos aqui 3 coisas que tocaram profundamente o coração daquele filho pródigo quando ele estava longe da casa do pai, longe do pai, longe da casa, longe do irmão, longe da herança. Ele estava bem distante. Passado algum tempo, nós não sabemos quanto tempo nesta parábola que Jesus contou, mas o certo é que as coisas estavam encaminhando bem, e quando ele terminou todos os seus recursos, não havia mais nada. Diz-nos a palavra de Deus estas 3 coisas que aconteceram aqui. No versículo 14, primeiro, e havendo ele gastado tudo. Bem, ele não entesourou nada para o futuro, não pensou no dia seguinte. As oportunidades que apareciam, ele ia usufruindo, ele ia gastando, ele ia despojando, e não tinha retorno, e quer dizer que as coisas, o valor que ele tinha, ia cada dia diminuindo mais, até que chegou a 0. Acabou
tudo, gastou tudo. E a Bíblia é bem clara em dizer que ele gastou tudo dissolutamente. Não usou a cabeça, a inteligência para nada significativo e de valor. Também pudera, ele estava com a mente corrompida. Então não tinha tempo para pensar em coisas seguras, boas e permanentes. Então tudo que aparecia, ele ia abraçando até que chegou o momento que diz: e havendo ele gastado tudo. Bem, estava já distante, já não estava próximo, fazia tempo, do pai, da casa, do irmão e da herança. E agora, quando termina o último que ele tinha, o que fazer? Não tinha nenhuma garantia, não tinha mais recurso, não tinha mais nada. Aí é que a cabeça começa a entrar em parafuso numa situação como esta, porque a pessoa tinha tudo, não fazia esforço para desfrutar de nada, tudo lhe era gratuito da parte do pai. Mas agora ele já não estava próximo ao pai, estava longe, e havendo gastado tudo. Certamente ele deve ter parado, olhado para um lado, olhado para o outro, para frente, para trás, como que diz: o que fazer agora? Qual deve ser a minha condição, minha situação? Como prosseguir? Como sobreviver daqui para frente sem nenhum recurso à mão? E como se isto não bastasse, diz a parábola seguinte: primeiro, e havendo ele gastado tudo. Segundo, houve naquela terra uma grande fome. Como se não bastasse a falta dos recursos que ele até então tinha, mas acabou-se, porque tudo é passageiro, tudo acaba, tudo termina, e o dele também terminou. Acabando tudo o que ele tinha, houve naquela terra uma grande fome. Então, quer dizer, uma crise de grandes proporções, uma grande fome. Não era algo que passava rapidamente, com previsões, tantos dias, tantas semanas, tantos meses. Provavelmente deveria ser coisas para anos. Quando um país entra em crise semelhante a esta, isso leva anos para se reconstruir. E era uma grande fome. Não tinha recurso, não tinha a quem recorrer, porque todo mundo estava sofrendo na mesma situação. E vem aí a terceira causa ainda, para apertar-lhe mais o coração. Então, primeiro, havendo ele gastado tudo. Segundo, houve naquela terra uma grande fome. E terceiro, ele começou a padecer necessidades. Agora, a subsistência dele começou a falar mais alto, padecer necessidade, querer as coisas e não ter nem as coisas e nem o dinheiro. As coisas estavam difíceis, o dinheiro já não existia mais. E como se não bastasse, a fome, a necessidade começou a apertá-lo. E a pessoa, no estado de fome, de necessidade, a pessoa fica pensativo, às vezes perde o sono, perde o raciocínio, já não começa a raciocinar corretamente, porque há uma dificuldade diante dos olhos que a pessoa não consegue de maneira nenhuma resolvê-la. Então, esse era o estado em que aquele jovem se encontrou. E o que ele pensou em fazer agora? Bem, ele não tinha dinheiro, havia uma grande fome e ele estava tendo necessidades. O que fazer? Então ele foi, diz, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra.
um desconhecido, chegou lá procurando o que fazer. E aquele cidadão daquela terra mandou ele apacentar porcos. Na terra dele, na casa do pai, ele nunca fez isto. Mas agora, lá distante do pai, da casa, do irmão e da herança, ele estava se sujeitando a isto. Coisa que outrora não lhe passava pela cabeça e nem pelo coração. Mas agora ele não tinha alternativa. Era pegar ou largar. E ele então aceitou aquele trabalho e foi apacentar porcos. E dava aos porcos todos os dias a ração acostumada das bolotas, que eram as alfarrobas que os porcos comiam. E ele observando aqueles porcos, tão satisfeito, comendo, se fortalecendo, mantendo-se, e ele definhando a cada dia mais. Por quê? Sem ter o que comer, a pessoa vai definhando, vai desfigurando, vai perdendo o brilho do rosto, vai perdendo a alegria do coração, o brilho dos olhos, perde tudo. E isto vai se definhando aos poucos. Esta era a condição deste filho pródigo. E ele certamente agora, a cabeça dele começou a trazer algumas coisas que estavam gravados na memória dele. Veja que todos nós temos uma memória, uma consciência, e ela grava tudo o que acontece na nossa vida. O tempo que vivemos, com quem vivemos, como foi a nossa vida, as decisões que tomamos, por onde passamos, o que aconteceu, as dificuldades que encontramos, tudo isso é registrado na nossa mente. Mas isso só vem à lembrança quando estamos numa situação que parece que para frente não dá para ir. Para trás fica difícil. E o que fazer? Ficar parado não é louvável. É preciso raciocinar e procurar colocar os pensamentos numa certa ordem. Mas a consciência fala, é labrada. E certamente a consciência daquele moço estava apertando em virtude das decisões erradas que ele tomou ao deixar o pai, a casa, o irmão, a herança. E a consciência estava mexendo com ele. E ele olhando diante de si, não tinha recurso, havia uma grande fome, ele estava padecendo necessidade, foi trabalhar, mas não tinha nada para comer. E ninguém lhe dava nada. Apertou cada vez mais a situação daquele moço. E aí o que acontece? Quando os pensamentos começam como que numa tela passar na mente da pessoa, chega a um ponto em que ele observa e ele torna em si. E diz, e tornando em si, parece até que ele estava numa outra condição de vida. Estava plenamente conturbado. Mas chegou o momento em que passou na mente dele. E diz a palavra, e tornando em si. Como quem diz, ele voltou-se para si e pensou em tudo que ele estava vivendo. Certamente, ele deve ter pensado o que ele deixou para trás, lá com o pai, com a casa, com o irmão, com a herança. Esses pensamentos começaram a tomar conta da vida dele. E ele então diz, e tornando em si, ele disse, quantos jornaleiros, trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? O pai era justo. Os jornaleiros, quantos deles, nenhum deles reclama, mas quantos
jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu, o filho, aqui, pereço de fome. Mas talvez a consciência lhe dissesse: sim, você é filho, mas você está perecendo de fome em razão das decisões que você tomou, achando que eram certas, e elas te trouxeram a este beco sem saída. E a consciência vai martelando, e aquilo vai movendo, vai quebrando a pessoa aos poucos. E é justamente quando a pessoa chega nesse estado, como que se tivesse num beco sem saída ou no fundo de um poço, o que fazer agora? Agora a pessoa começa a lembrar das coisas que tinha e desprezou. As coisas que possuía e agora não tem mais. Lembrar de tudo o que trazia satisfação e alegria ao seu coração, e agora estas coisas não existiam mais para ele. Então, há pessoas que só valorizam quando perde as coisas. Na maioria das vezes, é assim que acontece. Enquanto tudo parece caminhar bem, o vento está soprando a favor, eles não têm lembrança de nada. Parece que cai no esquecimento, mas não fica esquecido porque está gravado na mente, no consciente, no subconsciente. E quando a pessoa chega nesse estado, ele vai se lembrar que ele tinha uma vida feliz, uma vida realizada. Ele estava na presença do Pai. Ele era partícipe da casa, tudo que ali possuía, ele também fazia parte. Ele tinha o seu irmão, o aconchego, quer dizer, ele tinha a presença do Pai consigo. Ele tinha agora o aconchego da casa. Ele tinha lá a companhia do irmão e ele tinha os bens do Pai. Tudo isso agora vai movimentando a mente dele e vai apertando o coração dele. O que fazer? Como sair desta situação? Como posso reverter esse estado de coisas em que me encontro agora? Mas ele, mediante a memória, o que a memória lhe trouxe à realidade, ele tomou uma atitude. Ele poderia tomar duas atitudes quando tudo isso lhe foi passado. Ele podia tomar a seguinte atitude: bem, eu abri mão, eu pedi ao meu pai a parte da herança, eu perdi o amor do pai, perdi o amor da casa, perdi o amor do irmão, perdi o amor da herança, eu não tenho mais direito a nada lá, porque o que era meu eu pedi e agora gastei, não tenho mais nada. Para lá eu não tenho mais condição de voltar. Vou viver a vida perambulando até que chegue o meu fim. Como muitos estão nos nossos dias, deixaram tudo, perderam o amor de tudo, estão abandonados por este mundo afora, são os caminhantes pela vida, acorda, não sabe se dorme, dorme, não sabe se acorda. É assim que eles vivem. Mas na mente está registrado o que eles já desfrutaram. Ele poderia tomar este caminho por conta de um orgulho pessoal. Não vou voltar para o meu pai. Eu saí para não voltar. Não posso voltar. Mas uma outra coisa falou mais alto do que esta decisão. Ele pensando em tudo, conhecendo o pai, conhecendo a casa, conhecendo o irmão,
conhecendo a herança, ele tomou outra decisão. E diz-nos a palavra, e tornando em si, voltou-se para si, viu a condição, parece que aquilo passou assim, num vislumbre diante da visão dele, e ele olhando, observando cada coisa no seu devido lugar, cada um alegre, feliz, satisfeito, e ele aqui, triste, reticente, abandonado. O que fazer? Então ele disse, levantar-me-ei. Ele tomou uma resolução. Esta foi a melhor decisão deste moço, depois de ter saído da casa do pai. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Quando a lembrança, a memória da casa, do pai, da casa, do irmão e da herança veio-lhe à mente, isso moveu o coração dele e levou ao arrependimento. E o arrependimento deu a ele a disposição de ele animar-se, de ele se encorajar. E ele aqui estava como que ensaiando, dizendo, eu vou me levantar, eu vou em direção à casa do meu pai, e quando chegar lá eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti. Pai, eu não sou digno mais de ser teu filho. Esse direito, pai, eu perdi. Mas eu gostaria, ao menos, que o Senhor me tratasse como um dos teus jornaleiros. Que eu fosse um trabalhador para o Senhor, a semelhança de um jornaleiro. Se isto puder conseguir do meu pai, eu me dou por satisfeito. Pelo menos não sigo nesta vida sem ter nada, uma grande fome e padecendo necessidade. Pelo menos na casa do meu pai, sendo comparado a um jornaleiro, eu teria uma cama para dormir, eu teria uma mesa para se alimentar, eu teria um lugar para ficar na companhia de pessoas alegres e felizes. Isso moveu o coração dele. O arrependimento é isto. O arrependimento verdadeiro, ele nasce de uma decisão. Quando a pessoa cai em si e observa de onde saiu e aonde está indo, e quando percebe e observa pelos sinais que se não houvesse gastado tudo, se não houvesse a fome e a necessidade, certamente ele não teria parado, para pensar no que deixou para trás. Mas estas coisas foram direções que o levaram a este beco sem saída. E ali ele teve que tomar uma atitude, uma decisão, quando lembrou-se do que tinha perdido. É sempre assim. As pessoas, às vezes, têm tudo na vida, mas não estão satisfeitos e começam a abrir mão e desistir de coisas e perder o amor pelas pessoas e perder tudo e aventurar-se mundo afora. Vão caminhar, vou viver a liberdade, vou desfrutar. Ninguém mais vai me proibir de fazer o que eu quiser. Mas não sabe que mais dia, menos dia,
as coisas começam a fazer a curva. E nesta curva, a pessoa para diante de si e não pode ir um passo além. Precisa parar, reconsiderar-se e tomar uma atitude, uma decisão que seja viável, que possa reconduzi-lo, se não a totalidade da vida anterior, pelo menos a parte daquilo. E nisto entra o arrependimento. A pessoa para, olha, observa e arrepende-se de onde está. E o que faz quando a pessoa se arrepende? A pessoa toma uma decisão. Ele para e dá meia volta. E pega o caminho de volta do lugar de onde ele veio. E volta para aquele lugar. Humilhado, arrependido, triste, envergonhado, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Saiu cantando, saiu dançando, saiu pulando, mas volta chorando, triste, envergonhado, amargurado e aflito. Volta quebrado. Mas a felicidade é que volta para o lugar de onde não deveria ter saído. E é o que este moço está aqui agora, decidindo o que vai fazer, como fazer. E ele parece que está ensaiando. Eu vou chegar ao meu pai e vou dizer para ele estas palavras. Mas vou dizer com o meu coração. Não vão ser somente as palavras, mas toda a minha vida vai estar nestas palavras que eu vou dizer ao meu pai. Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faze-me, ao menos, um dos teus jornaleiros. Esta foi a resolução que ele tomou. Amanhã, provavelmente, vamos meditar na continuação deste relato, quando o pai o encontra. Então nós paramos aqui agora. Quantos, como eu disse ontem, tinham tudo na casa do pai? O pai que digo aqui é Deus. O pai é Deus, a casa é o lugar preparado por Deus para habitação, o irmão é a comunidade, é a comunhão, e a herança são os bens, as bênçãos que Deus coloca na vida das pessoas. Elas estão felizes e alegres. E de repente, como este moço, abandonam tudo, perdem o amor por tudo e passam a andar errante por este mundo afora. Parece que tudo é alegria, tudo é aventura, mas como eu disse, lá na frente, a vida faz uma curva. E nessa curva, ela pega as pessoas. Quando a pessoa chega lá e diz, o que eu estou fazendo aqui? Olha onde eu vim parar. Olha a minha condição. Olha o meu estado. Lamentável, irreconhecível, perdido, errante, desgarrado, desolado. E é justamente nesta hora que a mente então abre a tela e começa a passar diante da visão da pessoa a vida que ele teve na presença de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, com as bênçãos de Deus, as alegrias e vitórias que provou e experimentou, e aquilo vai passando. E ele lembra-se daquilo e olha para si. Mas como eu estou nesse estado? Como eu pude deixar tudo aquilo para trás? E é exatamente aí que cai o arrependimento nas pessoas. E o arrependimento é mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de vontade. O arrependimento opera de maneira completa. E a pessoa toma uma decisão
movida pelo arrependimento, e levanta-se para se colocar diante da presença do Pai e confessar a Ele que está plenamente arrependido da decisão que tomou de deixá-lo, mas que agora está triste, ferido, machucado, desolado e pobre. Perdeu tudo o que tinha em Deus, mas agora está retornando. E a semelhança deste filho pródigo, ele está dizendo: não vou continuar nesta vida. Esta não é a vida que Deus preparou para mim. Eu tomei decisões erradas, mas ainda há tempo de pedir a Deus misericórdia e perdão. Vou levantar-me, vou ir ter com o meu Pai, o meu Deus, e vou dizer a Ele: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um jornaleiro. Esta decisão, o filho pródigo estava decidido. Só faltava dar o passo seguinte, que continuaremos amanhã. Você que está à semelhança deste filho pródigo, errante pelo mundo afora, aprenda com ele. Tome esta decisão. Arrependa-se do estado em que você está e tome a decisão de voltar com pressa para o Pai, antes que seja tarde e você não tenha mais esta oportunidade. Volte enquanto é tempo. Nós observamos nesta meditação a continuação de ontem, que o pródigo saiu de casa por 4 razões: perdeu o amor do pai, perdeu o amor da casa, perdeu o amor do irmão, perdeu o amor da herança. Foi embora. Hoje falamos sobre que, e tendo ele gastado tudo, veio uma grande fome naquela terra e ele começou a padecer necessidades. Ficou só e desolado. Ninguém lhe dava nada, arrumou um trabalho, mas não tinha o necessário. E aí a mente lhe abriu na memória o que ele tinha na casa do pai, que ele desprezou. E então ele passou a valorizar o que perdeu. E foi levado a uma resolução de arrependimento. E disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus jornaleiros. Paramos aqui, amanhã seguiremos a continuação. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.